Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um dia aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje eu vou levar vocês para o céu. Bom, o que seria esse céu, né? Primeiramente, a gente precisa entender o que é o céu na representação que a gente toca, né? Que os nossos investimentos tocam sobre as representações materiais nesse plano que a gente vive. E aí é o que a gente vai fazer então. A gente vai para o céu dos materiais, ou seja, dos conscientes, né? E tudo que é consciente, né, precisa de domesticar a visão. A domesticação da visão, ela parte de uma regência de agradar o a Deus. Mas o que é esse a Deus, né? Ele é a busca pelo fim predileto, né? E a gente só escolhe o fim predileto quando a gente consegue desenvolver ele. E como que a gente desenvolve esse fim, né? A gente tem percursos menores do que a vida no seu total. Então a gente tem várias vidas em uma mesma vida para treinar a chegada ao céu, né? E aí como que a gente sabe que a gente tem várias vidas, né? Por conta das folhas e das formas de marcar. Então vamos ver isso na prática. Céu versus céu. Então, treinando a ida ao céu. Então, como artificializar o céu para treinar a chegada, né? Vocês já se perguntaram isso, né? Bom, o céu para nós ele pode ser várias coisas dependendo da cultura e da religião, né? Mas o céu de forma relativa é o desconhecido, é para onde que a gente vai quando morre, é da onde que vem a nossa energia. Vamos ver de forma vulgar o que é o céu. O céu é que nós vemos, o céu é que nós não vemos e um símbolo de grande autoridade. O panorama obtido da Terra superfície influenciado pela presença na ausência. Não é isso que eu quero. Viu? A gente tem vários dizeres sobre o céu, né? Mas o céu é um dos fins, né? Vamos colocar aqui. Como artificial o céu para treinar a sua chegada? O céu é um terminal ativo, né? Então a gente tem alguns terminais ativos na vida.
E o céu é um deles. E o céu é um desejo. É um desejo que permanece sendo servidor para as pessoas que estão terminando de viver, né? Então, sempre quando a gente termina de viver, a gente tem escolhas, né? E o céu é uma delas. Então, sobre a artificialização, o céu se tornou um conjunto de escolhas para depois da vida. E aí, nesse conjunto, a gente tenta colocar as melhores escolhas adestradas até então, né? E aí, quais são elas? São os produtos. Entendeu? Os produtos que são comercializados por alistação em solicitação de vendas. Então, geralmente, o comércio ele se baseia no fim predileto, né? Porque o valor da relação é uma tomada de decisão grande na nossa vida. E ele é sacrifício. E tem capacitância de mudar o mundo à sua volta. É claro que a sabedoria ela desmonta muitos parâmetros de mudança, a sabedoria dos homens. No entanto, a revelação para um homem, né, de um potencial, né, a revelação de um potencial para um homem já mudou muito a história da nossa vida. E então, por que não continuar acreditando nessa revelação? E o que é essa revelação? É esse poder de relação do homem com as matérias. É essas decisões. Entendeu? Então, essas decisões elas têm um poder muito grande. E aí, como cada ser humano sobre as nossas apreensões é livre, como é livre, como da liberdade treinar o paraíso. A gente tem os sinais de libertação, né? E aí esses sinais de libertações são vias estreitas, né?
são vias estreitadas pelas passagens prediletas. Então, e aí o olho, com o poder da visão, diz referência para partir. O foco dos partidos, né? Então, existe essa segurança natural, né? Uma segurança natural sobre a preciosidade da obediência. E obedecer é beber do ambiente os focos das fontes. É beber do ambiente os focos das fontes contaminadas, no sentido das utilidades. O que isso quer dizer? Que quando a gente tem a imagem de alguém utilizando algo, né, a gente assimila o algo em utilizando e apreende formas de utilizar melhor. Então, logo você tem o treino, né, para o paraíso. E aí então você chega no compasso do treino sobre a natureza das relações possibilitadas até então. Por quê? Porque como a vida ela é um movimento, esse compasso está em movimento da vida. Mas por utilização das escolhas, né, o utilitarismo das escolhas fez a possibilidade do reconhecimento das relações particulares desimpossibilitadas pelas lutas dos homens. Não, particulares. Não, na verdade é possibilitadas, né? Das relações particulares possibilitadas pelas lutas do homem. Então isso fez o homem, né? Isso fez o homem assassinar suas escolhas próprias. Então isso fez o homem assassinar suas escolhas próprias, no sentido de assinar escolhas próprias, suas marcas. E aí a gente tem os pontos de marca, né? E aí nesses pontos de marcas a gente tem vendas para pontos de marcas que se tornam caminhos. Tá. Caminhos para onde? Caminhos para onde? Para a célula.
E aí agora a gente vai entrar nesse paradigma, né? Céu ou célula? O homem, ele é muito limitado. Porém, a limitação do homem, ó, limitado. A limitação do homem diz deslimitar segurança de processos. Deslimitar seguranças de processo. Então é uma corda de segurança, né? Uma corda de segurança. Bom, e essa corda de segurança, ela se garante na comparação dos antepassados. Ou seja, a gente forma aqui sobre esse processo a corrente. E a corrente, ela significa um freio de partículas em comum, né? Ou em comunhão, por conta da natureza, ó, perante a natureza e a adestração do homem sobre o reconhecimento potencial de acelerar sobre essas partículas. Então a gente tem os freios de partículas, né? E o que freios são esses, né? São os gradientes de contração. Ou seja, gradientes de caminhos que dizem estreitados sobre as delimitações dos homens já que passaram desmarcando território. Bom, e o que essa marca significa para nós? Significa que o céu é céu. Então, gradiente de contrações dos homens deslimitando marcas por onde passa. E o que significa, né, o céu? O céu é uma marca para o homem. E ele marca o quê? O terminal da vida. Da vida que procurou obedecer. Ou seja, a marca, o céu é uma marca para o homem, é o terminal da vida que procurou obedecer. E que obediência é essa? Ora, são as obediências das contrações montadas, né? Então vamos aqui, ó. Obediência das contrações montadas. Então nós vivemos sobre montarias. E aí eu te faço a pergunta: quem falou que você não é um produto de um processo de montagem, né? Então, se você se acha muito especial, cara, você é isso aqui, ó.
essa é uma imagem que particularmente me agrada muito, porque eu já me alcei muito sobre ela. É uma imagem de um vídeo da banda, se eu não me engano, britânica, Pink Floyd, que mostra como que a gente é amassado nessa coletividade deslimitada pelo processo de produção. Só que esse processo de produção é a natureza e a forma que o homem encontrou de se relacionar na natureza, buscando apropriações de conhecimento daqueles que já conheceram ou se arriscaram em conhecer, né? E aí a gente tem os sabores que nos assinam, né? Então vamos lá, ó. Ou seja, sabores assinados com certificações orgânicas, né? Então a gente tem todo um movimento de pessoas organizando processos de produção de sabor. E aí a gente tem o sabor da residência, sabor dos alimentos, sabor dos sons, sabor dos cheiros, sabor dos contatos. E aí, todas essas caixinhas aqui, ó, elas são as nuvens de eletronificação na obediência. Então, conheça-te a ti mesmo. Esse virou o maior desafio do homem sobre a vida. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, né? Porque Sócrates ele vem com essa base, conheça-te a ti mesmo. Por quê? Sondando a nós mesmos, né? Vemos que somos misturas de misturas já misturadas há milhares de anos. Então, como nos entregar ao conhecimento de algo que desconhece por natureza, né? Uma vez que a gente, né, nós somos detectores dos sabores. Até então, em processo de produção. E aí você deve estar pensando assim, como assim, né? Por que eu como assim? Por causa das vendas. As vendas, elas tapam os processos e entregam
os denominadores comuns para as eluições desses produtos em nossas vidas. Porque geralmente a gente não conhece nada por trás das coisas, né? Quando a gente pega um iceberg, se a gente não tiver a revelação científica por trás, a gente vai achar que o iceberg é só esse montinho de gelo aqui por cima da água. Mas olha só, tem muito mais gelo embaixo do que em cima. Entende? Então tem muito mais etapas de produção em um produto do que a gente conhece. E tem muito mais significado para esse produto estar sendo comercializado do que a gente conhece. Porém, a gente está neutralizado pela indústria da automatização da obediência dessas contrações por causa do medo da morte. O medo da morte e da falta de paraíso, né? E aí, que medo da morte e a falta de paraíso é essa? Vou levar para vocês os... Então vamos lá. A gente, depois que a gente faz alguma coisa, depois que a gente se conecta a algo, e aí depois que a gente termina, a gente tem duas escolhas, né? E aí geralmente todos esses sentidos, né? Todas essas coisas que a gente faz, elas colocam os empecilhos, tá? Então olha só, vamos aqui, a gente tem as rodas das relações, né? E a gente tem o núcleo das rodas, que é o sabor das partículas. Então, ó, vamos lá. Aqui a roda das relações e o núcleo das participações relacionantes, ou seja, os sabores. Beleza? Então tudo isso aqui são impressões que vão desmarcar em nós fundamentos para obedecer essas contrações de envolvimento com os produtos, né? Tudo isso vai nos desmontar treinos para poder ir aos céus. Então, dessas células e dessas programações, o que a gente tem? A gente sempre tem as pressões, os raios que destriangulam o benefício, né? Só que dentro dessa potência de destriangular o benefício, a gente pode desmarcar a impotencialização em nós de se ver beneficiado. Então, olha só, a gente pode marcar a impotência de ser beneficiado por esses triângulos de raios contendo a pressão nuclear da participação.
do sabor, né, do produto em nós. Então, é como se a gente desenvolvesse uma contracolhida. E aí, o que isso vai fazer? Vai desapontar nós. Então, olha só. Algo que estava relativamente montado. Algo que estava montado para cooperar e agradar a nós, sobre essa harmonia circunferente, pode ser levado ao desagrado, né? Ou seja, o desapontar da impressão contra a obediência. Então existe essa marca, né? Marca da inobediência, que fica sendo o caminho dos pecados. E aí a gente tem 7. Por quê? Por conta disso daqui, ó. Nós, dentro da circunferência, a gente tem sempre vetores em oposição para poder chegar ao equilíbrio. Aqui, ó. Vetores em oposição para cantar a pressão do equilíbrio. E o equilíbrio para nós é o paraíso. Então, o que é o paraíso das particularizações? Quer dizer que sempre quando a roda está rodando, ela tem um ritmo de roda. E esse ritmo entrega ao núcleo de ar a acomodação para sustentar a pressão de a pressão de contatos, né? Então aqui a gente já tem um contato com Deus, né? No sentido da orquestra. Bom, vamos passar isso aqui para cá. Eu quero mais. Tá. E quando a gente erra, opa, não dá. Quando a gente erra esses vetores e a gente conflita o núcleo, né? Então aqui, ó. O erro de vetorização faz conflito no núcleo desse sujeito suspeito e suspendido, né? Suspendido pela roda da atração. Porque toda roda sobre a pressão é uma atração por singularidade de denotação expressa. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem a lei de integridade da harmonia sobre as localizações
de apreensão, de apreensão sensitiva. Cara, isso é mágica, né? Isso é mágica. Mágica de produção, né? Ou seja, a gente tem a engenharia das notações, que busca sobre essa matemática, tá? Que busca ações, que ela busca dessa matemática banhar nossas buscas e elevá-las a Deus. Então, como em um jogo, né? Como em um jogo você tem, né, aqui ó, ping-pong. Como num jogo de ping-pong, você tem a nota de um ataque sendo defendida com uma nota de defesa que ao quadrado do estímulo do oponente se torna um ataque. E aí você tem a Deus e as bolas de Deus, que são as energias de Deus que dão para nós capacitância de adestração. E aí elas sempre estão em ping-pong. E é claro, quando elas chegam a nós, a gente busca a ping-pongificação delas sobre esse quadro mágico. E aí esse erro de vetorização que faz conflito no núcleo, ele faz um vetor de particularização, né? Então você tem um triângulo e aí você particula esse triângulo. E aí essa particularização, ela faz um processo que a gente chama de desempontâneo. Processo desempontâneo. Ou seja, existe uma emergência nuclear dessa participação, que é também que pode ser elevado a um trauma, de ritmo, e é deixa eu ver aqui. É uma fratura, né? Beleza. Então tá. Processo desempontâneo, emergência nuclear dessa participação pode ser elevado a um trauma de ritmo e é uma fratura. Essa fratura, ela tem o seu tempo, né, de perdão. Então vamos aqui, ó. Então, ó, tempo de perdão. De idas. Então, todo esse processo nuclear que desaprova a massa condensada, que é o eixo, ou são os seus eixos de decognificação eleita por fazer parte da vida, né? Olha só, você tem a sua expressão e é sempre a contração delas, né? Tipo, a contração dessa expressão, dessa sua eleição em vida, é assim, ó. Sabe? Então, você tem a câmera de retração que desenvolve você.
Veja se não é assim. Pernas, cabeça, tal, mão. Se a gente colocar aqui, ó, você vai ver que tem essa consignificação, essa representação. Ixi. Vou pegar isso aqui, fazer isso aqui. E aí, olha. Entende? Então isso é a matéria em sustentabilidade de ritmo, né? De roda. Então se a gente fizer isso aqui, ó, você vai ver que tem essa natureza, essa sustentabilidade. Entendeu? Garfo, colher e faca. Sacaram? Então, quando você desmensa ao núcleo um processo, né? Você diz a um peca, né? Existe um pecado nesses triângulos. E o que o pecado significa? Quer dizer que você está pedindo mais do que o seu potencial sobre eixo suporta a pressionar, né? E aí o que vai acontecer? Esse algo a mais vai aumentar a pressão do núcleo das suas reações desmotivadas nessas suas participações, e você vai sofrer esses processos, né? A desespontaneabilidade, que é a crucificação no processo vetorial, né? Que é você ter os processos vetoriais aqui, ó. Vários vetores em sua vida que mesmo dividindo, sempre quando você divide um vetor, ele consente por conta desse apego nuclear e desse diâmetro de expansão. Quando a gente sucede carga, isso aqui, ó, vira, sabe o que? Isso aqui vira dígito, né? Então o dígito é o que divide na proporção. Então é como se a gente fosse pizza mesmo, né? A gente tivesse a onda da pizza. Então quanto mais divisão, mais apreensão a gente tem e mais sensação a gente tem cognitiva. Então é sempre assim, é sempre o roda, né? A gente sempre é a roda. A única coisa que desvence a roda, desprende a roda, né? São acusações nucleares, né? Que aqui, ó, se você diminuir esses pontos aqui, ó, você vai andar, só que você vai ter insensibilidade vetorial aqui, ó, dessa linha. Você não está conectando a linha no plano. Então existe a desconexão da linha no plano, e aí você perde a razão sensitiva para poder, sobre o contato dela, desmencionar a certeza que você tem sobre a potência. Então quando a gente pede mais do que o nosso potencial dobra o eixo suportar, o eixo suporta a pressionar. Então existe, o que acontece, né? A gente tem os rearranjos nucleares comportados por divisão de bens, e aí a gente também tem os desarranjos. E aí, por mais que as aparências enganam, por mais que a pessoa apareça chique, isso, aquilo todo, ela no reino dos céus, né,
ela está desarranjada, está enojada. Desarranjada, enojada do paraíso, no sentido das nossas partições, de particularidades, de montações de blocos, né? De desinvenções. Existem esses desafios, né? Agora, se você quer fazer operações de sensibilização, você precisa de escalar o paraíso. E o que é escalar o paraíso? É você desenvolver vetorizações para algo, para alguma aclamação, né? Então você pede, você acha o pedido, né, o que você quer fazer, mostra o diâmetro, que é o diâmetro da sua vida, da roda da sua vida, tipo assim, essa é a roda da sua vida, né, em consideração. E aí esse é o que o seu olhar diz remete a Deus, né? E aí você fala: Pai do céu, eu quero colocar esse diâmetro em desaposição para me sentir mais vivo, ter mais fé e conseguir esse resultado. Aí você coloca o pedido aqui, ó, em Deus, ó, na célula. Eleva a célula, pede a montação do bloco do plano, aí ele vai agrupar para você, e aí o que você vai fazer? Você vai escalar para isso, né? Você vai fazer esse processo de decomposição, de composição crescente, né? Então você vai treinar, e aí de degrau em degrau você vai escalar, ó. E aí quando você chegar aqui, né, você vai fazer assim, ó. Você vai deitar no paraíso e olha só o que vai acontecer. Automaticamente você vai ganhar esse vetor. Você vai morrer sobre isso, né? E aí quando você morrer sobre isso, você vai acordar depois de 3 dias, ó. Essa é a receita, ó. Você vai acordar depois de 3 dias com consignação para poder estar renovada, né, nesse céu. Olha só que legal. Entenderam? Só que aí a gente vai entender mais ainda, né? Se não ficou claro, a gente vai esclarecer mais ainda, porque já está tudo pronto, né? Vamos ver aqui, ó. Olha o Espírito Santo aqui. O eixo das rodas. Quando ele bate as asas, ele mostra sobre o eixo a diametração que consente dentro das oposições participar desse núcleo de comoção, de espiritualização, no sentido da medula. E aí o que é medula? É um tecido líquido que ocupa o interior dos ossos, conhecido por tutano, né? Então a medula são tecidos de meios. Então você tem a medula espinhal aqui, ó, e nessa medula a gente só consegue consentimento graças à exponenciação dessa medula, que é levar trajeto dos nutrientes, dos metabolismos dessas células para as periferias, para as ordenações de colisão, de contato, de pressão. Então tá vendo o porquê dessa câmera e dessa roda? Mas o que diz a venda, né, são essas imagens, né?
Por quê? Pelo direito de escolhas, né? A gente tem várias formas de levantar voo a Deus, né? A gente mostrou ali, a gente está mostrando que o trajeto de expor e cuidar dos interiores do organismo, o corpo, o lado da medicina, né? Mas a gente tem várias formas, né, de colocar isso em aliteração. Repetição de fonemas idênticos ou parecidos no início de várias palavras. Repetição de sons consonantais. E aí a gente tem dentro desses sons a gente tem as ondas, né, em consonância, que é mais ou menos esse acesso ao núcleo. Tá. Então a gente vai falar agora da célula. E aí, desmanchando as células, a gente tem rodas. E dessas rodas, né, a gente tem todo um conjunto que consegue fazer dessa roda uma unidade dinâmica. Uma unidade a célula e sua rotação particular. Então, a gente tem vários tipos de células no organismo instaladas para dispressionar e se adaptar às convivências, procurando o bem de ser apreendida em conjunto celular. Para dispressionar. Pode ser. Então é isso, cara. Tipo, você no seu organismo você tem vários tipos de célula, né? E a representação da célula, ela tem todo esse requinte aqui, ó. Porque na célula, nessa individualidade, a gente tem o que a gente chama de paraíso, né? O que é isso? É a desintegração rítmica no sentido da partição particular que sobre essa unidade imantada consegue atingir a sua expectativa, né? Consegue a sua coroação, né? E essa coroação é as transformações deangulares. Por quê? Porque a célula ela é o que ela veio para ser, né? Ela é essa eleição. E sobre essa eleição, ela se desfaz em tipos celulares. Então vamos lá. Vamos aqui. Célula, tipos. Então aqui a gente tem algumas imagens dos tipos celulares. A gente tem células epiteliais que tem mais plasticidade, ou seja, mobilidade de suportar pressão. A gente tem células com mais despropensão
algumas alguns alguns tocadores do ambiente que a gente chama no sentido das ionizações, né? Por exemplo, há energias, a gente tem células com mais a capacidade de firmar, né, de fazer movimentos. A gente tem vários tipos de células, né? Aqui, ó, células de gordura, células musculares, células de nervos, células ósseas, células que fazem estriações e interócitos. Então, todas essas células para nós significam como se fossem lapiseiras no nosso organismo. Então, elas são despontuadas. Então, existe aqui, ó, a despontuação cultural das células em nós, escrevendo a língua de Deus, a linguagem de Deus. E Deus, o que faz com a gente? Deus dá a natureza, né? Então, ó, Deus dá natureza para nos diversionar as suas escritas. Mais ou menos assim que a gente vem funcionando a educação dessas rodas, né? Vejam vocês se a gente não tem várias pontas de grafites e várias formas de trabalhá-las para melhor descompassionar e transmitir a natureza ao papel, ou seja, fazer marcas no papel. Só que a gente tem as marcas em nós, né? Marcas em papel e marcas em nós. O único dissentido dessas marcas é que algumas marcas mancham e demoram mais para serem apagadas, né? Ou seja, vida eterna. Outras não. E essas marcas, elas são marcadas por vários fatores de relações. Só que existem algumas marcas que são ajudadas por manchas dos homens, né? Aqueles falsos amigos, aqueles obradores de imposição. E aí, às vezes a gente cai em uma dessas repartições de particularidades que nos desmancham o céu, né? Então a gente tem os desmancha-céu, que são alguns conselheiros ou estimuladores de faz de conta de bem. Porém, o bem que coopera um ser não tem a mesma proporção de cooperar para outro ser, a menos que se sacrifique, né? E aí tem todo aquele planejamento e o tempo de perdão das vidas e tal. Bom, desenvolvendo então essa questão,
todas essas células, né, a gente geralmente só encosta nas pontinhas dela, mas dentro delas existem vários núcleos de reações, de realizações conjuntas. E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que nas células, elas têm muita força no sentido das suas metas e das suas particularizações, de desparticionar pressões. Vamos lá. Na desparticionalização de pressões, a célula tem em sua integridade várias desassociações distributivas que, sob o nome organelas, organizam a reação de bem. Dissociações distributivas que, sob o nome de organelas, organizam reações de bens. E tudo isso depende do toque de Deus. E aí, por que sempre depende do toque de Deus? Por conta da consignação a Ele. Então, sempre tem os avisos de consignação. O único problema é que a gente destapa esses avisos com desobedecentes criminais nos versos. E aí, às vezes, a gente vive em ambientes muito deplorados de versões de versos, né? Porque nossas portarias, né, sensações. Não, aqui, ó. Nossos sistemas sensoriais que nos elevam à colheita desses dígitos de Deus, às vezes em um ambiente de guerra, não conseguem acolher de bem e de proporção de pressão despecaminada, não, de pressão, em ambientes de guerra não conseguem acolher de bem e de proporção de pressão eleita, né, no sentido das calibrações sensitivas. Nós temos espelhos de colheita que, sobre coleções, sabe muito bem lidar com esses frutos /alimentos. Então, por que a gente tem os alimentos do paraíso? Porque as células já possuem acordos de receitas para desaprovarem esses alimentos.
Ou seja, eles têm barras de paraíso. Ou seja, para isolar as reminiscentes sensações que desamplificam, ou seja, que implicam com a tomada de decisão sensitiva, acolhida. Ou seja, desamplificam e implicam com a tomada de decisões sensitivas acolhidas, ou seja, buracos na pista circuitiva de Deus, ou melhor, do detector que existe em você, do paraíso. Então, ouvi dizer que existe um paraíso na Terra. Circuitável. Sabe? Sacaram? Bom, tá bom. E aí, nós homens buscamos então a nossa harmonização de estar. Aqui, ó. De estar se alimentando para isso. Para isso, treinar a ida ao céu. E aqui na Terra nós temos várias plataformas de treino. E os treinos são os alimentos em intimidade desintegratória com Deus ou seu plano celestial para a nossa vida. Então, a graça, ela é isso aqui, ó. É você conseguir o máximo que você puder de percussão dentro de uma estratégia de alimento. Então, tá vendo o fio da graça? Ele diz: filtra sobre a recorrente de avisar a voltagem certa para carregar sua cruz. E essa cruz quer dizer que será você reagindo ao preenchimento de uma finalidade. E aí, se não ficou claro, veja você os 7 pecados, né? 7 pecados. Só que você desce ele, né? Você decide eles. E aí você, desarca com eles até a hora da vinda de Deus. Viu? E aí agora você tem uma roda de Zeus pecados
para despecar, ou seja, despassar, buscando o conserto certo, né? Porque ninguém é perfeito. Então, olha só. E aí isso vai descarregando em você e vai desconhecendo você melhor. E aí, quando pensa que não, você vai encontrando a si mesmo, segundo Sócrates. Conheça-te a ti mesmo. Mais. Conheça a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Diz Sócrates. Sócrates. Vamos pegar aqui o Sócrates. Vamos brincar com o Sócrates, o nenenzinho do Sócrates. S, parâmetro de bola, parâmetro de bolar, tá de bola, tá de eixo, ó. Só se o compasso, só se a bola do compasso reagir à atenção injecionada, bombada, atestada pelas referências estatísticas, pelas escalas, que vai fazer diametrações que suspendem oposições de pressões. E aí, se você pegar o S também, ó, vejam só vocês, o Z ele tem o plano, né? Só que o S ele já diz ao plano sobre essa referência, ó. Então você já tem uma exponenciação aqui, ó. Ou seja, uma roda mais que encontrou mais particularidade com o meio, com o plano. Então, nós temos gerências de planos e adaptações de planos sobre os processos de sentencialização. A sentença é o contato. E a colisão de contato é isso aqui, ó. É esse conjunto aqui, ó. É a soma desses conjuntos. E é essa soma desses conjuntos que vai formar o que a gente é e o que a gente vai elevar do que a gente é para isso que for, que a gente for ser. Né? Então, olha só. Então, entende os núcleos das versões? Os meios de desentonificar os tons? Os tons? Entende a semente? Entende o pão? Entende? Quem conseguiu ver aqui nessa slide aqui a faca, a colher, a faca e o garfo, ó. O garfo, a colher e a faca, ou a arma, né? A arma. Tá. E aí, se você quer adicionar mais um ritmo aqui, tem como, né? Só que você só tem que fazer essa escalada aqui, ó. E essa escalada aqui é que o nosso irmão nos ensinou. O Filho que é único de Deus, que vai dar certo. Quer ver, ó? Ida ao Calvário.
Tadã. Vendo? É doloroso porque tem muitos desapontamentos de questionações, né? Vão haver muitas questionações sobre essa estratégia de acolher maior integridade e sobrevivência. E aí as pessoas que não acolhem, elas vão desacolher, desapontando você sobre os motivos que você escolhe acolher. Mas esse é o caminho, a verdade, a vida, né? Sobre essa suspensão de matéria para poder entender e treinar o entendimento. Suspender a improvação para treinar o entendimento. Então a gente tem essa matéria, né, que admite da natureza umas partículas de comunhão, ou seja, comunicação com a revelação de ser de graça a Deus, treinar o paraíso, treinar a ida ao paraíso. Então como se a gente desde o início da Terra a gente tivesse essa imprevisão, né? Essa imprevisão de achar na natureza a comunicação com o Criador. E aí a gente encontrou as rimas principais, que são os portais. E aí desses portais a gente fez várias portinhas e qualificou nossos importinhos de relações importantes. Mais ou menos isso, cara. Suspender a improvação para treinar o entendimento de aprovação. Tá, então vamos finalizar então esse vídeo colocando algumas inadequações. Para a célula, nós temos as doenças que são que são contrárias às crenças, que são a percussão. A percussão de buscar organização, né? Então é a desorganização celular. Agora, do céu, a gente tem os pecados. Então, é muita certeza que o pecado está para a doença, né? Então, com esses encontros vetoriais, a gente consegue melhor desindicar, ou seja, melhor escolhas e abdicação de escolhas. E tudo isso é treino, e por mais que apareça simples, fazer isso frequentemente é um desafio
Desafio glorioso. Aqui, ó. O que é glorioso? Que conquistou glória, recoberto de glória, vida gloriosa, que é motivo de orgulho. Não, então não é. Deixa eu ver. Não é glorioso, mas deixa eu ver aqui. Tá vendo o santo? O santo ele tem essa auréola aqui por causa das igualdades, né? Coberto de glória, celebre vencedor. Então, é um desafio glorioso, é um desafio que você precisa de abdicar muito de muita coisa, né? Ou de muitas escolhas que desimportam essa razão, né? Despertenciam, né? Escondem essa razão, desvendam essas razões, né? Para poder ver, você tem que ir contra as vendas. Mas isso aí é complicado e hoje em dia a adequação dos viveres, né, sequelou muito o processo que a religião lá no passado imantou, que era o sentido das as vendas, elas eram permitidas, porém elas tinham um menor poder de venda, né, de encobrimento. Hoje em dia as coisas mudaram muito e está cada vez mais difícil ver essa repartição de partitura, né, de notação e conselho, né, de indivíduo sobre a sociedade e esse manto que a sociedade rege, né, já há muitos anos. Então, não é questão de você fazer sobre os seus rascunhos de impressão das religiões faíscas de se escorar nas pessoas ou nos processos que colocam a religião como algo eu acho que deixa eu ver a palavra. Não, de algo como estereotipado, né? Porque você que está se programando a ver a parte estereotipada das pessoas que desordenam impressões sobre os seus pontos de vista. Então, se você quer pontos de vista, você tem que praticar, treinar, fazer a escada aos seus pontos de vista, pois aí você vai encontrar costura para dizer ao seu aquilo que lhe convence seu aprendimento, seu escolha. E aí você vai ter de bem o que falar a respeito. Agora, se você vai nas ondas especuladas, nas ondas que surram desprazeres por desabdicação, por despontarias nas suas infusões de correlacionar os significados, os estereótipos, os sentidos, você vai trabalhar o dissenso, e falando isso por conta própria, né? A vida ela é cheia desses, né? E a gente nunca tem uma melhor instituição, né? Elas são o que são, né? Tipo, elas não são
é, elas não são uma realidade no sentido da sua necessidade, né? Elas são sem com que você é, empreenda-se, apegue-se dela. Porém, o experimento ele consegue aos poucos desaprovar sobre as mudanças dos mecanismos que consentiram dessa experiência importações. E aí desses testes é possível você aprender e se tornar um religioso, né? Por quê? Porque tem muita delegação no sentido religioso que há alguns até mesmo comportação de falecer o apreendimento de entendimento, porque a cada um consegue entender melhor trabalhando de alguma forma, né, sobre as associações. E esse é o livre-arbítrio, e esse é a supremacia de Deus revelando a nós, né? Mas é claro que dentro de conjuntos e dentro dessas formas de conjunção também funcionam e são até mesmo mais fáceis de ganhar ajudas, né, no sentido das féculas distribuídas, né, nesse amparo. É estranho falar disso porque eu não entendo muito disso, né? Mas eu sei que tem muita gente que consegue ajuda em vários sentidos indo nas igrejas, e aí não para de ir por causa disso. Só que esse para e não para, ele é relativo e às vezes é até mesmo julgado pelas pessoas que estão dentro desses veículos de trabalhar os homens, né? De treinar os homens para ir ao paraíso. Mas vale muito a pena, viu? Não é à toa que eles existem, né? Eles estão lá. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui e vou deixando vocês com essas reflexões. Um abraço para vocês e depois a gente volta mais a falar sobre esse tipo de reflexão, até porque a gente tem as imposições, né, que tendem a serem colocadas pelas receitas, né, e batizadas no elo social de extrações, né. Vou dar um exemplo. A gente tem um pão e a reiteração do pão que diz à célula a presença e ecossignificação desse arranjo, né, dessa eficiência, uma vez que o pão ele tem uma potência muito grande por todo esse desenvolvimento, todo esse maquinário, toda essa repreensão de diariamente fazer dele uma utilidade. Então a gente tem essa tábula, né? E aí a gente tem outros mais, né? Não só essas. A gente tem as que são cuidadas nos nossos lazeres, nos nossos trabalhos. Todas elas vão ficando sendo dígitos de identidades para confiar em autoridade respostas de sondas, né? Porque sempre quando a gente come alguma coisa assim, a gente dessonda a efeito
da comunicação expoentes do nosso estado. Então a gente tem essas máquinas de desmastigar e desvestigiar estados do ser. É isso, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo então. Um abraço a vocês. Fui.